Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 2. O desejo de Deus era ter um povo, uma nação. Ele tinha separado uma tribo chamada Levi para servi-lo e adorá-lo. Essa tribo, ela não tinha nem herança. A porção dela era o Senhor. Dividiam tudo entre as outras tribos, mas para eles não. A porção e a herança da tribo de Levi era o Senhor. Lindo isso, né? Porque eles tratavam direto com Deus e cuidavam de tudo. Eles foram separados. Mas Deus não estava satisfeito com isso. Deus queria formar uma nação sacerdotal, de reis e sacerdotes. Uma nação de reis e sacerdotes. E Ele o fez através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Importante que você entenda isso. Lá em Apocalipse diz que Jesus morreu por nós. E para Deus nos fez reis e o quê? E sacerdotes. Reis para reinar e sacerdotes para ministrar. Quem são os sacerdotes? É o apóstolo? São os pastores? São os evangelistas? São os missionários? São os diáconos? Não. Os sacerdotes hoje é a igreja, toda a igreja. Diga, eu sou um sacerdote. Jesus me fez um sacerdote. E interessante isso, porque às vezes você fala um sacerdote e pensa que é o pastor simplesmente, mas toda a igreja. Olha aqui que Pedro declara, diz assim, no capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga glória a Deus. Então, hoje você fica sabendo que através de Jesus, você se tornou um sacerdote nesse reino. Você faz parte de um reino sacerdotal. Diga comigo, eu faço parte de um reino sacerdotal. Tem uns requisitos interessantes que Deus trouxe para os sacerdotes, uns requisitos muito interessantes. Nós vamos falar, vou ver se eu prego essa mensagem em 3 domingos talvez, mas vou começar pregando hoje. Levítico 21, abra lá. Isso aqui que eu vou ler é uma sombra daquilo que Deus queria para nós nessa dispensação. É figurativo, é tipológico, então preste atenção. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala Arão era o sumo sacerdote, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver pelida no olho, ou sarna, ou impinjos, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer, poderá participar, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Olha que coisa tremenda aí, ó. Então, aí você vê como Deus
é minucioso. É minucioso com as coisas celestiais, com as coisas santas, com as coisas dele. Às vezes a gente não presta muita atenção e trata as coisas de Deus de qualquer maneira. E vai pensando que Deus está tolerando, Deus é conivente com as coisas, com as nossas deformidades. O Senhor disse, não. O sacerdote, olha, quem são os sacerdotes? Hein? Somos nós hoje. Os sacerdotes, olha gente, tem que ser excelente. Olha o padrão de Deus. Padrão alto, o nível é mais alto. Eu estou vendo aí gente negligenciando isso. Estou vendo aí pessoas levando assim o sacerdócio de qualquer maneira, a vida cristã de qualquer maneira. A vida cristã, não. O padrão de Deus é excelente, é altíssimo, é nobre. Ele diz, olha, o sacerdote vai ter regras, nós vamos ter regras. Às vezes eu vejo pessoas que não medem esforço para estar aqui no altar. Para estar no altar quando não poderiam nem subir aqui. Não poderiam, porque tem pendências. E essas pessoas podem agradecer a Deus porque não são fulminadas pela misericórdia do Senhor. Esse lugar é um lugar muito santo. A igreja é uma terra santa. A vida cristã é uma vida de renúncia e de compromisso. Não adianta, se você não quiser renunciar aos seus caprichos, à sua vontade, se não quiser se comprometer, não tem jeito, não tem espaço no reino para isso. O reino é de renúncia e de compromisso. Diga comigo, o reino é de renúncia e de compromisso. Sacerdotes têm que renunciar e se comprometerem, não tem jeito. É comprometimento. Então, muito cuidado quando você subir aqui no altar. Faz uma análise. Como diz a Bíblia, examine-se o homem, pois, a si mesmo. E coma desse pão, e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, será réu do corpo. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. É coisa muito séria. Então ele diz que nós somos sacerdotes, e agora quando eu abro em Levítico, eu vejo que ele traça regras para esses sacerdotes. Regras que logicamente aqui são símbolos para nós. Logicamente é uma outra dispensação, mas que se torna como um exemplo, uma figura para nós. Vejamos bem, fala Arão dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, chegará a oferecer o pão de Deus. Ou seja, chegará para ministrar. Quem ministra tem que ministrar com excelência. Quem ministra tem que ministrar com integridade, com retidão. Não é ministrar de qualquer maneira. Padrão de Deus é padrão. Quando você vier, eu falo sempre assim, eu estreio as minhas roupas novas na igreja. Eu não espero chegar uma festa para estrear uma roupa nova. Eu estreio na igreja. Quando eu vou dar uma oferta, eu não tiro a nota rasgada, eu não tiro a nota rabiscada, eu vejo a minha melhor nota que eu tenho, eu dou. Eu estou tratando com um nível muito alto, um padrão muito alto. Não tente banalizar a igreja é muito... Quando você vier para a igreja, vem bonito, vem cheiroso, bota desodorante, porque aqui a gente levanta a mão toda hora. E se você vê que alguém não quer sentar perto de você, é porque você já sabe o que é. Meu irmão, eu falo isso porque eu sou do tempo que tudo era pecado. Quando eu nasci no altar. Meu pai, ele era pastor. Para quem ganhou meu pai foi Gunnar Vingre, para você ter uma ideia. Então eu nasci no altar. O Gunnar Vingre foi um dos fundadores das Assembleias de Deus, para você ter uma ideia. E eu me lembro como o evangelho entrou e como era rígida a regra da Assembleia de Deus. Tinha irmãos que ficavam na porta para ver se as mulheres tinham raspado, as irmãs raspado. Olha, minha tia está fazendo assim, ó. Tá, minha tia, 150 anos está aí, ó, firme. Para a glória do nome do Senhor. Está firme. Aí para ver se tinha raspado a perna. As irmãs que raspassem a perna não entravam no culto. Irmão, pode voltar. Por quê? Está com a perna raspada. Olha só que doideira. Mas o pessoal obedecia e levava muito a sério.
sandália, entrasse com essa sandalinha tua aí, Ana Martins, estava barrado, sapato aberto, pastora, estava barrado, não entrava, tinha que entrar, sapato fechado. Era uma doideira, irmãos, era corococó, vestidão, manga aqui. Um dia eu participando de uma reunião, assim, isso aí eu já estou falando eu tenho 46 anos de ministério, uns 38 anos mais ou menos, um pastor falou, nós estamos orando, numa convenção, orando, e graças a Deus, as mangas das irmãs já estão batendo por aqui na nossa igreja. Falei, uau, que extraordinário, que fenomenal, que revelação, orando para as mangas das irmãs irem aumentando, que desperdício é esse? Tinha corinho que cantava, o irmão que chegava logo, aí ele queria dar uma doutrina na igreja, falava, aí vocês cantam assim, Jesus virá, o outro, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, vamos fazer um coral aí, Jesus virá, segura, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e ficava bonito, Jesus virá, aí ele entrava com a pregação, e a mulher que raspou o sovaco no céu não vai entrar. Ele já lançava a doutrina. Raspar debaixo do braço era pecado. Isso aí já era demais. Mas nem 8 e nem 80, né, irmãos? Hoje o pessoal está de menos. Se deixar, o pessoal vem de sunga de praia para a igreja. Na escola dominical, depois eu vou pegar um solzinho, pastor. Eu vim aqui na classe dos jovens. Eu vim aqui, aí vim de sunguinha. Para se bobear, não, calma, nem 8 nem 80, vem bonitinho, vem cheirosinho, pode raspar o sovaco, bota um desodorante, pode se depilar, não tem problema nenhum, mas venha decente, porque o padrão de Deus é alto, não só decente externamente, mas venha com integridade e pureza de coração também. Não tá, mas pastor, eu tenho minhas falhas, eu também tenho minhas falhas, minhas debilidades, eu sou tão necessitado quanto você, mas eu venho buscar o favor do Senhor, eu venho dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Olha o padrão de Deus para a igreja hoje. Se você verdadeiramente quer se lançar para ministrar, quer verdadeiramente fazer algo na obra do Senhor, porque na realidade todo mundo quer trabalhar para Deus, todo mundo quer trabalhar para Deus, eu quero trabalhar para Deus, mas poucos querem deixar Deus trabalhar nele, em si. Poucos querem deixar Deus, Deus se mover. Então melhor do que você trabalhar para o Senhor, é deixar Deus trabalhar em você. Melhor do que você fazer a obra do Senhor, é você fazer a vontade de Deus. Então diz assim, olha, o homem que tiver deformidade, nenhum homem que tiver deformidade chegará como o cego. O cego, o que seria o cego hoje? O cego espiritual. Tem gente na igreja que não enxerga nada, não consegue nada. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com um diácono falou, pastor, eu não vejo nada, eu não vejo isso, não vejo aquilo, não vejo aquilo outro. Ceguinho, eu falei, sabe por quê? Está faltando algo na sua vida, você é muito carnal. E o homem carnal não consegue discernir o espiritual. Não adianta, você não vai ver a glória de Deus. Você vai ver a perna da irmã, você vai ver a beleza do fulano, a beleza da outra. E eu não vou me aprofundar nisso não. Só não vai ver a glória de Deus. Só não vai ver a glória de Deus. Então tem muita gente que hoje é cega espiritualmente. Não consegue ter a visão do reino, a visão do mundo espiritual. Ele não consegue dar um passo, ele não consegue verdadeiramente, não, ele vive em trevas, o cego vive em trevas, diga comigo, o cego vive em trevas. Então, vamos passar para o tempo atual. Quem vive em trevas está impedido de servir o pão de Deus. Não adianta, não, mas é porque eu quero, porque eu tenho talento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você pode ter tudo, mas nós não somos conhecidos pelos frutos, ou melhor, pelos dons, nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos.
Escuta isso, nós não somos conhecidos pelos dons, pelos talentos. Dons são presentes, talentos são habilidades. Nós somos conhecidos pelo fruto que nós damos. Nós somos conhecidos aí. É isso aí. Ah, não, porque é talentoso, aquele tem tanto talento que pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser vice-deus, pode ser... Não é por causa da nossa habilidade. Não é por causa da nossa capacidade. É por causa da nossa disponibilidade de deixar Deus nos formar. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deixar Deus nos formar a sua imagem e a sua semelhança. Então, nenhum homem cego que anda em trevas. A Bíblia diz que nós não andamos mais em trevas. Deus nos tirou do império das trevas. Você pode dar glória a Deus por isso? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, um reino de ordem. Então o homem que anda, o homem cego, ele não está habilitado para servir o pão de Deus. Ele diz assim, o coxo. O que é coxo? O coxo é o que tem paralisia nas pernas, tem um paralítico nas pernas. Essa pessoa estava impedida de exercer o serviço sacerdotal. Ele era contado como um dos levitas, um dos sacerdotes, mas estava impedido de servir. Ele estava impedido de ministrar o pão de Deus. O que seria o coxo? O coxo é aquela pessoa que verdadeiramente está paralisada na igreja. Não consegue se desenvolver, está atrofiado. Não anda, não caminha, não adianta, ele tem que ser carregado. Tem gente que está aqui hoje porque veio carregada. E hoje Deus está querendo te libertar. Hoje Deus está querendo te dar duas pernas espirituais para você andar, para você caminhar, para você avançar, para você vencer, para você marchar. Você pode dar glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, diga: Senhor, eu repreendo todo espírito de paralisia que me deixa coxo, que me impede de servir o pão de Deus. Aleluia. Estou falando com a igreja, eu estou pregando uma mensagem apostólica, uma mensagem para que a igreja hoje saia daqui no outro nível, para que você saia com outro entendimento. Isso aqui não é a casa da mãe Quiquinha, aqui é a casa de oração. Um dia tentaram bagunçar a igreja, um dia tentaram avacalhar a igreja, esculachar a igreja, e Jesus entrou, meteu o pé e botou todo mundo para fora e disse: cambada de ladrões, de salteadores, a minha casa, ele não disse: a minha casa será chamada a casa dos grandes coaches, ele não disse: a minha casa será chamada a casa dos grandes líderes, ele não disse: a minha casa será chamada a casa dos grandes cantores, dos grandes músicos, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Pastor, que é isso? O senhor está nervoso? É mais sério do que você está pensando. Projeto Vida Nova foi plantado para protagonizar avivamentos. Projeto Vida Nova foi plantado para protagonizar uma revolução no Brasil, uma revolução espiritual, sem armas, mas algo cheio de espírito. Não adianta você querer trazer o mundo, querer trazer as regras do mundo para dentro da igreja. Nós temos as nossas regras. Nós temos as nossas regras. Ninguém vai esculachar o arraial. Ninguém vai escrachar o arraial, ninguém. Isso aqui é cuidado por anjos. Outro dia eu estava aqui no gabinete, uma irmã estava ali, o Espírito Santo tomou a irmã tinha dito: eu vejo que tem 2 anjos que guardam esse lugar aqui. Eu estou vendo um anjo ali, outro vendo, mais ou menos por aí. Foi isso que a irmã falou? Cuidado, tem anjo mesmo. Tem anjo mesmo nesse lugar. Então não tenta, não é de qualquer maneira. Se você quer crescer em Deus, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Se você quer transformação de vida, vai encontrar amor, vai encontrar carinho. Nós vamos caminhar 10 milhas com você. Pastor, me ajuda. Nós vamos caminhar. Mas esculachar não. Escrachar não. Fazer desse lugar um lugar qualquer. Esse lugar tem uma unção aqui.
tem anjos descendo e subindo nesse lugar. Você pode dar um glória a Deus. Se eu fosse você, dava um glória a Deus e aplaudia ao Senhor. Aleluia. Coxo, não pode. Nariz chato. Nariz chato, o que seria nariz chato? Hein? Pessoa com nariz deformado, chato, ele envolve semblante, envolve imagem. Sabe? Olha, detalhes de Deus. Fala, tem que ter uma imagem boa. A igreja tem que verdadeiramente ser vista com uma imagem muito boa. Os sacerdotes têm que ter uma imagem boa, uma semelhança boa. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Não pode ser de qualquer maneira. Aí fala de semblante. Não tem nada a ver hoje com o mundo físico isso que eu estou falando. Isso é tudo tipológico. Mas naquele tempo era físico mesmo. Estava impedido. Agora, através da graça, o Senhor aniquilou, Jesus aniquilou isso e nos fez um reino sacerdotal. Nos comprou para Deus com o seu precioso sangue. Diga glória a Jesus. Me resgatou. Me resgatou. A graça é poderosa. Sabe qual é a graça? A graça que transforma, é a graça que salva. Diga glória a Jesus. A nego está pregando uma graça barata aí, uma graça que pode fazer qualquer coisa. Não pode fazer qualquer coisa não. A graça que salva é a graça que transforma. Se eu recebi a graça de Deus, eu fui transformado pelo Senhor. Aplauda o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, graça. Essa semana a gente ouviu falar muito em graça. Quantos ouviram falar em graça? Graça. Crente já sabe tudo, não é verdade? Quando o presidente falar, eu vou dar, hein? A graça. Aí você logo falou, favor imerecido. Não foi isso? Foi isso que você lembrou? Foi logo. É isso aí, a graça. A graça. Mas o presidente não está dando a graça para a pessoa continuar fazendo coisa errada. Jesus não deu a graça para a gente continuar fazendo coisas erradas. Jesus nos alcançou com a graça, para a graça nos transformar. A graça, diga comigo, a graça que salva é a graça que transforma. Não, mas você tem que falar com convicção. A graça que salva é a graça que transforma. Aleluia, não seremos mais o mesmo. Pode aplaudir ao Senhor, estamos transformados. Glória seja dada o nome do Senhor. Vamos continuar, está ficando bom, não está não? Olha aí, paramos na nariz chato. Membros demasiadamente compridos, aí começa já a ficar menores para 18 anos, está proibido de escutar. Pessoas que têm membros demasiadamente compridos. Eu fiz uma análise de 2. Um seria o pênis. Tem homem que parece um jumento. Não dá glória agora não, hein? Esse membro do homem é feito para trazer prazer. Mas quando ele é demasiadamente comprido, ele só traz dor. O prazer vira dor. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha como Deus é detalhista. Ele falou, o homem que tiver membro demasiadamente comprido, está impedido de servir o pão de Deus. Que doideira. Não tem esse negócio, pastor, pelo amor de Deus, o escrúpulo, como é que o senhor está falando um negócio desse? Deus está falando clarinho isso. Se tem membros demasiadamente compridos, está impedido de servir o pão de Deus. Porque esse membro que não foi o diabo que fez, porque para muito crente, Deus criou a cabeça, o tronco, criou as pernas, mas os órgãos genitais foi o diabo que criou. Não foi o diabo que criou, foi Deus. Para você desfrutar da melhor forma possível dentro de princípios. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso aí, dentro de regras, dentro de princípios estabelecidos por Deus. Então, a Bíblia diz, quem verdadeiramente não produzir prazer, não produzir satisfação, só produzir dor no corpo, não pode servir o pão de Deus. Tem gente que na igreja só produz dor, gente. Tem gente que na igreja só produz dor.
Misericórdia. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando sobre Livingstone. O que é Livingstone? Pedras vivas. Pedras vivas. A Bíblia diz que a Bíblia fala de um monte de tipo de pedra. E que tipo de pedra você é? Aí eu estava falando, tem uns que dentro da igreja que são pedras de tropeço. Você não pode andar com aquela pessoa que você desvia. Você não pode andar, rocha submersa. Olha, rocha submersa, tem um texto lá, se não vai a memória, em Judas, diz que rocha submersa. O que é rocha submersa? Ela fica ali, é o pior inimigo do navegador, é a rocha submersa, porque ninguém vê, porque fica ali. O cara pensa que está navegando tranquilo, daqui a pouco ele bate numa pedra, rasga casco, afunda navio, afunda embarcação. É isso, pastor Joelson. A rocha submersa, é isso que Deus está dizendo. Olha, tem gente que você não consegue ver, que é uma pedra submersa, porque todo mundo que passa por ele afunda. Diga misericórdia. Todo mundo que passa, eu vejo isso nitidamente. Eu tenho 46 anos, tem gente que cola em gente boa pra caramba na igreja, tem gente que cola só em gente ruim, em rocha submersa. E todos que colam nessas rochas submersas vão afundando. Interessante. E aquela pessoa fica ali o tempo todo. É impressionante. Ninguém vê. É difícil ver, ninguém vê. Mas quem passa por ela sofre danos, afunda, se arrebenta. Olha aqui que a Bíblia diz. Olha os detalhes que a Bíblia diz. Então, e eu falei, você pode ser uma pedra de tropeço, uma rocha submersa, você pode ser uma lápide. Sabe o que é lápide? É uma pedra que fica assim no cemitério, dizendo assim, na sepultura: aqui jaz fulano de tal. O que tem de gente, aqui jaz fulano. É uma lápide. Você pode ser uma pedra nos rins. Quem teve pedra nos rins já? Quem teve crise renal aqui? Misericórdia. Diz que é igual a mulher, diz que a dor é bem parecida. Teve, não quer nem levantar a mão para não trazer lembrança. Já operou 3 vezes, 10 vezes, é mesmo. É a alimentação, cálcio, ácido úrico. Projeto Vida Nova é ciência também. Tem que mudar o hábito alimentar. Então, depois você deixa um din-din lá da consulta. Aí eu falei, você pode ser uma pedra ruim. Sabe o que é a pedra ruim? A que mais faz o corpo sofrer? A pequenininha, que fica assim, cheia de pontinha. Quando o cara vai fazer pipi, misericórdia, ela desiste. Não dá para sair, não dá. Diz que é uma dor horrível. E tem muita gente que é esse tipo de pedra dentro da igreja. Pedra. Mas para que Deus nos chamou? Para nós sermos o quê? Pedras vivas. Diga glória a Jesus. Pedras vivas. Deus nos chamou para não sermos, não para sermos lápides, não para sermos rocha submersa, não para sermos pedra nos rins. Deus nos chamou para sermos essas pedras vivas. Tipo, sabe, eu me lembro logo de Jacó, quando Jacó pega aquela pedra que ele botou para dormir no travesseiro, que ele derrama um azeite, misericórdia naquela pedra. Eu vejo a gente assim, como aquela pedra, e o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer de mim e de você. Essa unção. Membros demasiadamente compridos só traz dor. Tipo essas pedras, só traz dor. E qual outro membro demasiadamente comprido? Língua. Tem gente que quando morrer vai ter que ter 2 caixões. Isso você já ouviu, está velho já, né? Um para ele, outro para a língua. Tem gente que mata o outro com a língua. Tem gente que fere com a língua. Língua grande, linguarudo, língua doble. Como a Bíblia diz, língua dobre. Pessoas que maltratam outros. A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente no nosso falar. Que saiam da nossa boca, o quê? Os altos
louvores de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, olha aí, quem tem língua grande também está verdadeiramente cancelado, não pode, está impedido de servir o pão de Deus, está impedido de servir. Então nós vimos cego, coxo, nariz chato, quem mais agora? Membro demasiadamente comprido. E do domingo que vem eu vou continuar falando. Tu vai ficar doidinho quando chegar no testículo quebrado. Dói para burro. Não é fácil não, mas tu vai saber o porquê Deus está falando. Quem tem testículo quebrado não pode servir o pão de Deus. Curve sua cabeça. Aleluia. Não vou fazer nem apelo não, já fiz o apelo. Eu vou orar para que essa palavra possa, deixa eu dizer uma palavra poética, ao cheiro das águas, essa palavra, essa semente possa germinar no seu coração. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Levante a sua mão, comece a glorificar a Deus, dizer: Deus, eu estou aqui para ser consertado por Ti. Eu estou aqui para aprender, aleluia. Eu estou aqui para fazer parte desse reino sacerdotal. Senhor, eu não quero ser um cego, um coxo. Eu não quero ter esse nariz chato. Eu quero ter um semblante agradável. Senhor, aleluia. Eu não quero ter esse homem ou mulher de membros demasiadamente compridos, que traz dor, que mata, que fere. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, aleluia, ser um instrumento de louvor e glória do Teu nome. Usa-me, gasta-me, aleluia. Oh Deus, molda-me a Tua imagem, a Tua semelhança. Me eleva a esse padrão, esse nível de igreja, de reino sacerdotal. Me promove, Senhor, nisso. Que eu melhore a cada dia. Que eu melhore a cada dia. Diga isso para Deus. Que eu melhore a cada dia. Que eu entenda essa palavra de Pedro, que nós somos geração eleita, nação santa, povo adquirido por Deus, reino sacerdotal, aleluia. Nós não somos qualquer pessoa. Pode fazer porque todo mundo está fazendo. Nós não somos todo mundo. Nós fomos separados por Deus para brilhar no meio de uma geração perversa, para a glória do nome do Senhor. Curve a sua cabeça e faz um concerto com Deus.